uma manifestação. A cor preta já pode beijar na boca, a cor rosa pode receber 3 beijos no rosto, a cor prateada pode sentar no colo. Então a criança com aquilo, o pedófilo olha de longe, ele identifica o que a criança quer, e uma criança com a outra já sabe. Quando o FBI me mandou esse estudo, que eu cheguei em casa, minha filhinha de 9 anos estava com o braço cheio. Aquilo é inofensivo. E eu perguntei, o que é isso? Ela disse, a pulseira da amizade, pai. Como é a pulseira da amizade? Não, cada coisa é uma coisa. As crianças já sabem. Então essa é uma senha de mais destruição para a família, de mais degradação. Presta atenção nas pulseirinhas no braço dos seus filhos aí. É vendido em camelô, em qualquer lugar, muito simples, cheia de cores. Ali tem espiritualmente uma ação demoníaca por trás e que é armado pelos pedófilos do mundo inteiro para poder induzir e mexer cedo na sexualidade das crianças. E outra coisa, quando você fala livre expressão sexual, quer dizer, o pedófilo também vai ser beneficiado pela lei? Ele pode, até porque tem um problema aqui, nessa lei, no PL original 122, é que o problema é sério, é que é crime você não aceitar a opção sexual de alguém. Então, se você vota essa lei e aprova, isso quer dizer o seguinte, que o sadomasoquismo, a bestialidade, a necrofilia e a pedofilia estão legalizados. Porque o advogado diz, olha, a opção sexual do meu cliente é criança de 9 anos. Quer dizer, então é a opção sexual, você tem que respeitar. O juiz vai ficar na saia justa. O que o juiz vai fazer? É um negócio se a lei diz isso. Muito sério, muito sério. Gente, eu tenho depoimento de 7 senadores. Apenas um é evangélico. Os 6 senadores que durante todo esse programa você vai ouvir o depoimento, não é nada de evangélico, ok? Eu vou para o primeiro aqui, vamos ouvir aí um depoimento do senador Papaléu, do PSDB do Amapá. Vamos lá. Eu vejo que é uma lei extremamente discriminatória contra essas pessoas que fazem as suas opções, que são opções puramente individuais, de foro íntimo. Isso aí é questão de cada um, que nós temos que respeitar como nós respeitamos. Esta lei, para mim, ela é uma lei que vem a discriminar essas pessoas. Muito pelo contrário de que tenha boa intenção, o autor e a relatora, ela não é uma lei adequada para a nossa boa convivência social, onde nós temos o direito de criticar a quem nós queremos, mas não temos o direito de criticar a ação íntima de cada um, a opção íntima de cada um. Por isso eu vou votar, claro, contra essa lei, achando que os direitos, que são direitos individuais, jurídicos, já estão garantidos pela Constituição, e nós não podemos deixar de respeitar essas pessoas pelas suas opções, principalmente porque a individualidade de cada um tem que ser respeitada. Nós não somos contra os homossexuais, absolutamente. Claro que eles fazem parte da sociedade. Agora, a questão da crítica aos políticos, da crítica aos administradores, da crítica às ações que são ações prejudiciais à sociedade, isso aí nós temos o direito, cada um tem o direito de fazer. E nós não estamos de forma alguma relacionando este direito com a questão da discriminação no caso dos homossexuais. Eu vou votar contra, consciente, equilibradamente, e tenho certeza absoluta que esse assodamento de tentar aprovar de qualquer forma, de qualquer maneira, é muito prejudicial para a sociedade. Minha gente, vocês vão ver aqui outros depoimentos de outros senadores que não são evangélicos. E outra, eu vou fazer aqui também no programa uma denúncia grave que eu anunciei, já venho anunciando, já. Agora escuta só a PL 122, o artigo 16º, parágrafo 5º. Isso aqui, meu amigo, faz inveja a Mao Tse Tung. Isso aqui faz inveja, meu irmão, a Pol Pot, aquele miserável que matou mais de 1 milhão de pessoas no Vietnã. Olha, esse artigo aqui faz inveja a esses caras, aos regimes mais totalitários da nação. Olha o que diz o parágrafo 5º do artigo 16º da PL 122. O disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, agora escuta, hein, de ordem moral, ética, filosófica, só essa palavrinha aqui, ou psicológica. O que é filosófico? Filosófico é o campo das ideias. Você não pode falar. Sabe o que isso aqui é? A mordaça para que ninguém critique a prática. Olha que jogada, isso aqui, gente, nem os regimes de exceção
Olha, eu tenho inveja desse negócio aqui. Não, eles fizeram sem estar escrito, né? E o nosso é uma lei, né? Vai estar escrito. É uma lei. Vai estar escrito. Você não pode falar mais, você não pode comentar mais, você não pode raciocinar em cima de um tema que verse sobre isso. E aí o seguinte, a pergunta é como é que fica os muçulmanos com seu Alcorão, como é que fica o Evangelho segundo Kardec, nós temos que respeitar, como é que fica a posição dos afros, das religiões afros, da Bíblia, como é que fica a posição dos cristãos do mundo, como é que fica, ninguém pode falar mais nada. Outra, esse país aqui, 90% é cristão. O Vaticano já considerou o Brasil a maior nação católica do mundo. O Brasil, e como qualquer país democrático, garante o direito da minoria. Não estamos discutindo nada disso aqui, mas sem cercear o direito da maioria. Sim, é preciso que a minoria, para ser respeitada, passe a respeitar também a maioria. Eu me lembro que quando o Papa esteve aqui no Brasil, eu líder de uma grande igreja no mundo, ele esteve aqui no Brasil e ele falava contra aborto, contra homossexualismo, e a imagem dele foi queimada na rua pelos homossexuais. Eu me lembro que teve na Comissão de Direitos Humanos uma reunião sobre aborto, chegaram duas meninas homossexuais, abraçadas, com a camiseta, escrito assim: se o Papa engravidasse, aborto era sacramento. Olha, quem quer respeito tem que dar respeito. Perfeitamente. Quem quer respeito tem que dar respeito. Que história é essa de agredir o Papa, de agredir o que fala o líder de uma igreja? Quer dizer, agredir uma igreja como um todo. Agora, sabe o que mais me intriga? Essas pessoas que defendem isso dizer que são cristãos, que são católicos. Mas qual é a Bíblia? Qual é a Bíblia? Eu quero saber. Agora, gente, se critica o Papa, se critica pastores, governo, legislativo, judiciário, futebol, partidos políticos, mas não podem criticar a prática homossexual. Ninguém quer impedir a prática homossexual e ninguém quer fazer apologia da violência contra homossexuais. E nós vamos ouvir mais um senador que vai dar um depoimento, mas eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, que é um jogo. Mataram, eu vi uma relação, ano passado morreram 1.256 homossexuais. Claro que a gente reprova isso. Bem, eles dizem que são 10% da população. É 0,00 sei lá o quê. Proteger o quê? Proteger o quê? Eles não estão vulneráveis como os pobres desse país. Lá no Espírito Santo, de vez em quando, tem pastor assassinado pelo tráfico. Tem gente assassinada, tem católico assassinado. Jovens assassinados. Velhos assassinados na porta do banco para tomar aposentadoria. É isso, entendeu? E olha que velho não fez opção para ser velho. É isso aí. Esse é outro assunto muito interessante. Não fez opção para ser velho. Muito interessante. Índio não fez opção para ser índio. Negro não fez opção para ser negro. O portador de deficiência não fez opção para ser deficiente, né? E o homossexual faz opção pelo homossexualismo. É um negócio. Nós vamos ouvir, eu vou aproveitar, nós vamos ouvir dois depoimentos aí, um seguido. O senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo, e logo após o senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Nenhum desses dois, eles não são evangélicos. Vamos escutar. Primeiro quero cumprimentar o senhor pelo trabalho que o senhor faz, um trabalho de ânimo, de força, né, de regras éticas, regras morais de convivência entre as pessoas, baseado sempre no Evangelho. Cumprimentos pelo seu trabalho. E dizer que, como ele está redigido, eu voto contra, porque ele é inconstitucional. Ele faz com que algumas anormalidades criminosas de comportamento se tornem legais, o que não pode. A gente não pode abrir uma válvula, abrir um compartimento desse. E eu tenho a plena convicção de que ele é, nesse ponto, inconstitucional, e nós não podemos votar projetos inconstitucionais sabendo que são inconstitucionais. O PL 122 traz inquietações que até agora nós não conseguimos superar.